Chegou a hora da revisão. Vamos lá? Concentração e atenção, que agora é revisão e atividade. Esse momento é muito bom para a gente debater, para vocês tirarem dúvida. Lembrando a vocês, qualquer coisa, o professor Beto e a professora Zilmar, nós estamos aqui para atender vocês. Mandem lá a dúvida de vocês, o professor presencial aí, manda no chat. Professor, o aluno ficou na dúvida em tal coisa. E a gente vai e tira a dúvida para vocês, tá certo? Mas como eu sei que vocês são alunos pesquisadores, alunos curiosos, que a dúvida de vocês pesquisam, mal vocês têm dúvida da aula. A aula a gente procura explicar da melhor maneira possível para que não haja dúvida, mas nós estamos à disposição de vocês, tá certo? Vamos lá, na tela para vocês. Aula de número 4.2. Organização Política Administrativa da América Espanhola. Vimos que os vice-reinos, capitanias gerais, tá, criados para descentralizar o poder e facilitar o controle sobre esse vasto território. Então, eu crio os vice-reinos e depois eu crio essas capitanias gerais, que está ligado aos vice-reinos. Então, nós temos aqui os vice-reinos, nós temos as capitanias gerais. Já temos aqui uma parte da pirâmide. Vice-reino, nós temos o vice-reino de Nova Espanha, nós temos o vice-reino do Peru, que eu falei para vocês que ficava aqui, ó, na nossa vizinhança. Nova Granada, Rio da Prata, tudo isso eram vice-reinos. E as capitanias gerais tinham autonomia militar e administrativa. A capitania do Chile, a capitania da Venezuela, a capitania da Guatemala. Então, são essas capitanias que são ligadas a esse vice-reino. Representava a autoridade real nas colônias. Conselho das Índias. Onde era que ficava o Conselho das Índias? O Conselho da Índia ficava lá na Espanha, diretamente na Espanha. E eles administravam assuntos coloniais diretamente lá da Espanha. Lá ficava o Conselho das Índias. Então, vamos lá. Na pirâmide social, nós temos, em cima, nós temos o rei, nós temos o Conselho das Índias, nós temos os vice-reinos e nós temos as capitanias gerais, certo? Dentro dessa estrutura. Audiências, casa de contratação, regulava o comércio, a fiscalização e a navegação. A audiência eram tribunais superiores coloniais que também auxiliavam na administração. E os cabildos eram governos municipais sem muita autonomia real. Era tipo umas prefeituras aí que administravam como se fossem administradores daquela localidade, mas não tinham muita autonomia real. Eles tinham que pedir bênção para as audiências e para os vice-reinos ou para as capitanias gerais. Então, eles não tinham muita autonomia dentro da hierarquia. Encomenda era a forma, agora o sistema, como era a forma que eles controlavam os indígenas. Primeiro, pela encomenda, os indígenas repartidos aos colonos que deveriam catequizá-lo e protegê-lo, mas gerava abuso. Como é que eu vou catequizar e proteger um indígena que eu estou escravizando? Assim mesmo como a mita, que era o trabalho obrigatório rotativo. Chegava na aldeia, olha, quem é que vai trabalhar na mina esse mês? Fulano, fulano, fulano. No outro mês, fulano, fulano, fulano. Era herdado dos incas e foi utilizado muito na mineração do Peru. Lá essa mita, esse trabalho dos nativos. O sistema explorava a mão de obra indígena de forma cruel e sistemática. Olha, isso aqui eu chamo a atenção daqui. Então, ele protege aqui. Isso aqui, gente, é uma escravidão disfarçada. Justificado pelo discurso de nós estamos civilizando, nós estamos evangelizando. Então, nós podemos escravizar. É complicado, né? Complicado isso. Reforma de Bourbon. Pareceu bom para a Espanha, mas
causou uma revolta muito grande a Reforma de Bourbon. Iniciado no século XVIII pelo rei da dinastia Bourbon, o objetivo era aumentar o controle e melhorar a arrecadação e frear o poder local. Só que essa redução do poder local, que era dos crioulos, que os crioulos eram a elite colonial, as pessoas tinham nascido aqui. E o reforço da presença dos espanhóis peninsulares. Quem eram esses espanhóis peninsulares? Os espanhóis que tinham nascido lá na Espanha, né? A reorganização administrativa do vice-reino aumentou impostos e reformas militares. Contribuíram para o descontentamento e para futuras guerras de independência. Então, basicamente foi isso que nós vimos na nossa aula. Só que agora eu chamo vocês para fazer essa atividade de sala que eu já volto para fazer a correção com vocês. A aula 2, que é a última atividade que nós fizemos, porque a aula 3 foi um momento interativo, eu peguei pesado, né, nas questões. Aqui eu já comecei um pouquinho leve nas questões dessa aula. Comecei um pouquinho leve, light, para vocês voltarem a respirar um pouco, porque as questões do Enem, elas não serão tão lights com vocês, não. Se preparem na tela para vocês. Questão de número 1. Durante o período colonial, durante o período colonial espanhola da América, a busca por riqueza, expansão territorial e a difusão do catolicismo moldaram a era dos descobrimentos. Descobrimento é o nariz deles, né? Que não estava nada coberto para eles descobrirem. Qual fator não estava entre os objetivos primordiais desse processo? Era um objetivo deles o acúmulo de riqueza? Do sistema mercantilista, eles tinham esse objetivo de acumular riqueza, balanço comercial favorável, fazia parte do mercantilismo? Era o objetivo deles expandir territorialmente? Pois a Espanha se encontrava ali na América Espanhola, tão pequenininha, e precisava se expandir territorialmente? Seria a difusão do protestantismo? Eles queriam difundir o protestantismo? Será que os jesuítas não eram católicos? Buscar novas rotas comerciais era um dos objetivos dele? Fortalecimento da coroa espanhola, será que com novas rotas comerciais, com novas terras havia o fortalecimento da coroa espanhola? Qual o fator? Lembrando aqui, ó, essa palavra aqui foi que pegou, muitos alunos erraram por causa dessa palavra. Não estavam entre os objetivos, ou seja, nessa daqui era para vocês marcarem o que não estava no objetivo, o que era incorreto e não o que era correto. Existem 4 alternativas que são corretas e uma incorreta. E é justamente essa que eu falei para vocês. Portugueses e espanhóis, eles eram altamente católicos. Católicos. E eles estavam em trabalho em conjunto com a igreja. Tanto é que tanto os portugueses quanto os espanhóis vão trazer as missões jesuíticas. As missões das ordens religiosas, que não foram só jesuítas que vieram, depois vão vir franciscanos, beneditinos e outras ordens religiosas, tá? Para cá. Então, resposta correta na tela para vocês é a resposta errada. A resposta correta é a resposta errada. Difusão do protestantismo. Eles não vinham aqui difundir o protestantismo, não. Questão de número 2. Olha, eu não disse que essa estava light para vocês? Essa eu trouxe bem light, mais tranquilo. No contexto da colonização espanhola, as missões jesuíticas desempenhavam um papel crucial. Além de conversão religiosa, essas missões visavam a exploração econômica, a proteção de direitos dos indígenas,
ao envolvimento da guerra territoriais, assimilação cultural, ao estabelecimento do comércio com outras colônias, no contexto da colonização espanhola, as missões jesuíticas desempenhavam um papel crucial. Além da conversão religiosa, que era a base principal, essas missões visavam o quê? O nativo, ele era visto como algo inferior. O eurocentrismo dizia que a cultura eurocêntrica, que é a cultura europeia, era cultura de base, era cultura que tinha altamente desenvolvida. E esse indígena, ele era considerado inferior. Então, a catequese, ela vinha com um processo educacional dentro de uma ideologia que esse indígena, para ele se superar, ele tinha que assimilar a cultura europeia que se estava trazendo. Ele tinha que vestir roupa, ele tinha que comer direito com talheres, ele tinha que falar a língua espanhola para os espanhóis, portuguesa para os brasileiros. Ele tinha que seguir o mesmo Deus, o mesmo costume, as músicas, a cosmologia, tudo passava por um processo de assimilação. Então a resposta correta dessa daí é a letra D, a assimilação. Então, além da conversão religiosa, as missões visavam a assimilação cultural, assimilar culturalmente. Vem cá comigo aqui, vem cá comigo. Cá comigo aqui, porque agora, sabe o quê? Eu vou trazer para vocês o Decolando para o Futuro. Tá? Agora sim, vamos entrar em questões do Enem. Vamos lá? Já dei muita mamão com açúcar para vocês. Agora na tela para vocês. Olha aí, ó. Já começa assim. Durante o período colonial, a Espanha estruturou suas possessões na América de maneira a garantir o controle político e a exploração econômica dos territórios conquistados. Essa estrutura incluía vice-reinos, capitanias gerais e outras instituições coloniais. A respeito da organização política e administrativa da América Espanhola, é correto afirmar que a reforma Bourbon promoveram a centralização do poder na mão da coroa, reforçando a autoridade sobre o território colonial. Será que está certo? Ou seria... O vice-reino foram criados com o objetivo de descentralizar o poder político, concedendo autonomia plena às elites locais. As elites locais possuíam essa autonomia plena, alunos. Eles tinham total autonomia de fazer o que quisessem. As capitanias gerais atuavam como instituições de caráter eclesiástico voltada à evangelização indígena. Será que era esse papel das capitanias gerais? Que eram criados em pontos estratégicos? Tinha esse papel? Letra D. As reformas de Bourbon buscavam fortalecer o poder das elites crioulas, descentralizando a autoridade real? Será que eles buscavam que os crioulos se fortalecessem? Ou eles estavam tirando a autonomia desses crioulos? Os carregadores eram eleitos diretamente pelos cabildos. Os corregedores eram eleitos diretamente pelos cabildos, representando a autonomia política da colônia. Nem falamos de corregedores aqui, nessa nossa aula. E aí? Qual
dessa questão está correta? E aí? Durante esse período colonial, a Espanha, principalmente no século XVIII, a Espanha ela vai garantir esse controle político dessa exploração nessa criação dos vice-reinos, essa estrutura. Cria-se o vice-reino, cria as capitanias gerais, faz o controle, temos os cabildos, temos as câmaras, nós temos toda uma estrutura que era hierarquizada para fazer esse controle. Tá? Mas, a respeito dessa política, os reinos, dessa política, nós tivemos a reforma de Bourbon. A família Bourbon, ela assume e ela diz, opa, precisamos aumentar o processo de arrecadação, tá? E precisamos fazer reformas dentro dessa estrutura para a gente reforçar o nosso poder sobre as colônias. Nós queremos centralizar mais esse poder nas colônias porque as colônias estão criando mecanismo de controle que já vão acostumando e tudo já vai viciando, né? Cara, os crioulos que controlavam essa política dentro das colônias não gostaram nada disso. Então, como é que nós vamos continuar sendo súdito de uma coroa que tira a nossa autonomia? E está tão longe daqui. Começaram a partir daí os processos de emancipação, de independência. Cria-se o processo de independência. E esse processo de independência ele vai ser fortíssimo, porque ele vai buscar autonomia daquelas localidades que tinham perdido a sua autonomia. Por isso que essa reforma de Bourbon, ao promover essa centralização do poder na mão da coroa, reforça a autoridade sobre o território colonial e os crioulos não vão gostar. Já dei a resposta, né, para vocês? A resposta correta é a letra A, tá? Que fala sobre a reforma de Bourbon, tá? Que desestrutura essa primeira forma de administrar. Século XVIII, isso daí vai despertar um movimento que vai se intensificar no final do século XVIII para início do século XIX, e nós vamos ter uma leva de países independentes da Espanha. Vamos para a última, questão número 4. Na colônia espanhola, a exploração da mão de obra indígena foi estruturada por meio do sistema como a encomenda e a mita, articulados às instituições políticas e econômicas criadas pela metrópole. Nesse contexto, os sistemas de repartição e trabalho forçado nas colônias espanholas tinham como principal característica. Qual era? A abolição da escravidão indígena, substituída pela contratação livre de trabalhadores locais, autonomia indígena na organização de suas atividades econômicas, divisão equitativa dos lucros entre o indígena e os colonizadores, só se houvesse mesmo dividindo o lucro com os indígenas. A exclusividade da mão de obra escravizada africana como base da produção colonial, ou a substituição do indígena ao regime dos indígenas a regime compulsórios de trabalho sob supervisão da autoridade colonial. Sem dúvida, gente. O que é o sistema compulsório? Já falei para vocês. Sistema obrigatório. E eles vão substituir, vão colocar esses indígenas obrigatoriamente para trabalhar para a coroa espanhola. Através da mita, através da encomenda, eles vão utilizar essas estruturas, algumas delas já até existentes no Império Inca, e eles vão utilizar em benefício próprio. E vão controlar, e vão fazer o indígena trabalhar compulsoriamente, obrigado, para essa riqueza da coroa espanhola. Por isso que a questão correta é a letra na tela para vocês. É a letra E. Questão correta. E aqui, mais uma vez, dentro dessa viagem, chegamos ao final de mais uma história. História essa que ela passa pela humanidade. Conhecer a humanidade é conhecer a história. Conhecer a história não é só
conhecer o passado, mas entender esse passado e o seu reflexo no presente. Quem é você hoje? Tudo isso você só vai saber se você conhecer a sua própria história. Até a próxima aula.